Prosseguindo com a teologia da Reforma Protestante, estudando sobre Calvino, agora eu vou fazer a leitura de um artigo do site Gospel Prime. O título é O Lado B do Calvinismo. O título do artigo também diz: o cristianismo imposto irresistivelmente. Eles usaram certamente este título para fazer uso, dos seguidores de Calvino. Calvino pregava, e os seguidores de Calvino, eles defendem que a graça de Deus é irresistível, né? Ou seja, quem Deus quer salvar, ele simplesmente salva e acabou. Se você quiser ser condenado, você não vai ter como ser condenado. Você não tem como negar o que Deus te ordena. É claro que a Igreja de Jesus sempre negou isso. Antes de Agostinho, antes da Babilônia apocalíptica, a Igreja de Jesus sempre pregou diferente, sempre pregou o livre-arbítrio. Os anabatistas defendiam o livre-arbítrio, porque é bíblico, é claro, não existe nenhuma dúvida. Então o ensino estava entre a Babilônia apocalíptica e o ensino cristão. Calvino seguiu o ensino da Babilônia apocalíptica. E esse site ele traz um texto, de autoria de Dave Hunt, e diz: uma das mais claras e mais efetivas estratégias de Satanás foi enganar o imperador Constantino com uma falsa conversão. A influência desse evento único sobre a história subsequente no âmbito religioso e secular é incalculável. Os relatos diferem se por meio de uma visão ou um sonho, como relatado por Eusébio e Lactâncio. Constantino viu uma cruz no céu e ouviu uma voz proclamando. Em alguns relatos, as palavras estavam escritas na cruz: sobre este símbolo tu deverás conquistar. Tá bom? Sendo que hoje a história sabe que Constantino não sabia nem ler. Então tudo isso foi uma grande fraude. Eu concordo com o autor desse artigo. Constantino queria organizar uma religião que alcançasse os cristãos, porque Roma era aquela, vamos chamar assim, Babilônia. Tá ok? Babilônia aqui falando de confusão, confusão de religiões, de deuses. E ele via que havia um grupo ali entre esses pagãos, esses religiosos, de deuses estranhos. Havia um grupo que adorava um só Deus. Esse grupo normalmente era muito perseguido, eram chamados de cristãos. Então Calvino vai tentar atrair esse grupo, tá ok? Para ficar do lado do império. E eu concordo com o autor, foi uma estratégia de Satanás. A Igreja Católica, ela nunca foi igreja cristã. Ela sempre foi Babilônia apocalíptica. Esse é um problema para as igrejas reformadas, porque elas querem defender o seguinte, que a Igreja Católica, fundada por Constantino, ela era a igreja verdadeira de Jesus, que ali nos dias da reforma ela se desviou. E Lutero tentou corrigir. Na visão de Lutero, o único problema praticamente que havia a princípio que ele viu foi as indulgências, tá ok? Então eles acreditavam que a Igreja Católica havia sido igreja verdadeira, e nós sabemos pela história que não. Os reformados estão errados, não tem chance disso ser verdade. Bom, prosseguindo. No ano anterior, o deus Apolo também prometeu a vitória a ele. Tá bom? Tanto que diz que Constantino, ele não dedicou a vitória que ele acabou conquistando a Jesus, mas ele dedicou a vitória ao Sol, porque aí ele agradava os romanos pagãos que adoravam o Sol invicto, agradava os cristãos porque tinham Jesus como Sol da Justiça. A Bíblia apresenta Jesus como Sol da Justiça. Então, se ele fosse falar para os cristãos, não, olha, foi o Sol que nos deu vitória, o Sol da Justiça. Se ele fosse falar para os pagãos, ele falava o Sol invicto, e pronto, tá bom? Então, era, na verdade, como diz o autor, uma estratégia de Satanás. Prosseguindo no artigo,
Os editos de tolerância de Constantino deram a todo homem o direito de escolher sua religião segundo os ditames de suas próprias consciências e convicção honestas, sem compulsão e interferência do governo. A conversão de Constantino, eu colocaria entre aspas, ele não colocou aspas aqui, né? Eu colocaria. A conversão de Constantino, na visão de Schaff, foi um maravilhoso avanço para o cristianismo. A igreja ascende ao trono dos Césares sob a bandeira da cruz e dá novo vigor e brilho ao venerável Império de Roma. Na verdade, essa conversão, agora ele colocou entre aspas, acelerou a corrupção da igreja por meio do seu casamento com o mundo. Então, o que o artigo está defendendo é aquela união que Constantino ali fez, foi, na verdade, uma união, ok, do Império Romano com o cristianismo, que, na verdade, ele só pegou, né, o nome cristianismo, mas ele, na verdade, nunca se converteu. A partir disso, vai ficar uma certa confusão, parecida com o que os anabatistas terão na Reforma. Os anabatistas vão pensar, bom, os reformados estão sendo perseguidos, então eles agora estão criticando a Igreja Católica, estamos junto com eles. Daqui a pouco os anabatistas, principalmente nas mãos de Zwinglio, né, a princípio, porque Zwinglio veio antes de Calvino, né, e os anabatistas dialogaram muito com Zwinglio, tentando converter Zwinglio, inclusive para adotar, abandonar o batismo infantil. Mas o Zwinglio diz a história que ele esteve meio dividido, mas nunca abandonou. Então, nesse período aqui é parecido, né? Porque muitos cristãos vão se aproximar. Poxa, agora nós não somos mais perseguidos. Mas o imperador construiu uma igreja gigantesca para eles poderem louvar a Deus. Mas aí diz que o imperador começa a colocar ele, que colocava os bispos. Aí tem história de bispo que era, na verdade, um homossexual, tá, ok? Famoso do Império Romano, que se tornou o pastor, o bispo daquela igreja. E aí todos os verdadeiros cristãos começaram a ver, começaram a se afastar. Foram se afastando, e quando chega no ano 400, 410, né, essa organização político-religiosa, ela persegue e mata esses cristãos, e uma das questões era exatamente pelo rebatismo de crentes que haviam sido batizados quando crianças. Prosseguindo no artigo, como poderia um verdadeiro seguidor de Cristo, cujo reino não é deste mundo e cujos servos não fazem guerra, ir para a guerra em seu nome? O que ele está questionando é que Jesus prometeu a Constantino vitória numa batalha contra outro general do Império Romano, para que ele se tornasse o máximo dentro do Império Romano. Prosseguindo, claro, os cruzados fizeram o mesmo mais tarde, abatendo muçulmanos e judeus para retomar a Terra Santa, sob a garantia do Papa Urbano II, correspondente à promessa de Maomé e do Alcorão aos muçulmanos. Ele prometia perdão total dos pecados para aqueles que morressem nessa guerra santa. Os muçulmanos chamavam de jihad. Tá bom? Então, a Igreja Católica organizada aí cerca de 900 anos depois de Constantino, ela vai estar fazendo um trabalho semelhante, ok? Perseguindo e matando por causa da religião. E vamos lembrar o seguinte, todo livro que você lê de reformado, eles vão exaltar aquele teólogo da Babilônia apocalíptica chamado Agostinho. Né? Por quê? Porque eles querem manter a doutrina pagã da predestinação, sendo que Agostinho era um assassino de cristãos. No norte da África, ele ordenou a perseguição e morte de todos os cristãos que rebatizavam os membros católicos e também outros que discordavam dele. Então, como que esse homem pode ser referência? Eles falam que Agostinho foi o maior intérprete da Bíblia depois de Paulo,
Isso está errado. Como que um teólogo da Babilônia apocalíptica vai ser a grande referência de teologia? Isso está errado. O homem era um assassino de cristãos. É incompreensível que alguém pregue uma coisa dessa. Esse homem, ao que a história mostra, ele não se arrependeu. Se ele não se arrependeu, ele foi para o inferno. Vamos sempre lembrar que a Igreja Católica, ela foi construída, o Vaticano, ele foi construído em cima de um local que normalmente Satanás usa para a consagração dos locais de sua manifestação, um cemitério. Tá bom? O Vaticano foi construído em cima de um cemitério e não era qualquer cemitério. Era o cemitério onde eram enterrados os cristãos mortos pelo Império Romano. Eles construíram o Vaticano lá, tá bom? Com aquele local, por isso podemos dizer que é como um trono de Satanás aquele local. Prosseguindo no artigo. Na verdade, os cruzados, como todas as guerras dos papas, eram muito agostinianas. A cidade de Deus tinha que ser defendida. Essa era uma visão de Agostinho também. Então, tanto Lutero quanto Calvino, quanto Zwinglio, eles tinham essa postura porque eles seguiam o teólogo da Babilônia apocalíptica. E esse teólogo da Babilônia apocalíptica, ele, infelizmente, fazia isso, matava os cristãos, e eles seguiram. Por isso que a Assembleia de Deus não se considera oriunda da reforma, porque aí você teria que dizer que você saiu da Igreja Católica, você saiu da Babilônia apocalíptica. Nós não queremos isso para nós.